Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates que hoje trará entre temas que dificilmente o deputado Frederico Antunes estabelece pauta aqui no programa. Mas tem um tema que eu acho que é muito relevante, até a sua presença é importante, porque nós temos uma paralisia no Rio Grande do Sul em função dos PPCIs. Realmente, depois do que aconteceu, aquela tragédia na KISS, nós tivemos, por parte da Assembleia Legislativa, uma lei que foi extremamente radical e que emperrou o Estado todo. Para isso está conosco o engenheiro João Daniel Xavier Nunes, do SENGE. Prazer tê-lo aqui, João Daniel. Prazer meu estar com vocês. Tá certo. E vamos aproveitar o deputado aqui para ver qual é o pensamento dele. Do Adão Vilaverde a gente sabe, né, que ele foi autor do projeto, né, da lei KISS. O projeto foi oriundo de uma comissão especial que ele foi o relator da comissão, né? Eu fui um dos que participei também como mesmo titular, éramos 12 deputados titulares. E inúmeras audiências públicas aconteceram, inclusive com a participação das entidades, para sugerirem algumas alterações na legislação, que há muito tempo não havia uma revisão. E essas revisões foram feitas, né, e foram apresentadas em forma de um projeto de lei, apresentado pela Comissão Especial. Conosco, Roberto Bandeira Pereira, nosso eterno procurador-geral. Não, ele continua sendo, ao menos no meu coração, continua sendo procurador-geral. O nosso procurador de justiça. 2003 a 2007, então. E Ricardo Alfonsin, nosso presidente do IEJUR e do Senadinho, né? Hoje temos sessão no Senadinho. Sessão de luxo. Frederico Antunes, que... Abandonou. Não, hoje ele vai. Abandonou. Confirmei a presença. Hoje ele vai. Confirmei. Hoje ele vai. Ele disse, bom, se faltar hoje, está fora. É o último dia, a última chance. É a última chance. Vai ser um senador caçado. Essa que é a grande verdade. E agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro, o momento do SENGE. Momento do Engenheiro. Oferecimento SENGE, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. O Sindicato dos Engenheiros investe com vigor na qualificação profissional dos seus representados através de cursos de capacitação e de convênios com as principais universidades e institutos do Estado. Tudo para oferecer desconto nas graduações, pós-graduações e nas especializações, inclusive aos dependentes. Mas o SENGE não para por aí e convida todos os colegas engenheiros e demais profissionais para a 7ª edição dos Painéis da Engenharia, com o tema Gestão das Águas, Grandes Desafios. Presença do engenheiro Carlos André Bulhões Mendes, do promotor Eduardo Coral Viegas, do diretor do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, Fernando Meirelles, e de Patrick Lanot, especialista de renome nacional e internacional na questão do uso dos recursos hídricos. Esta 7ª edição dos Painéis da Engenharia vai ser no dia 18 de agosto, a partir das 18h30, no auditório do SENGE. Programação e inscrições grátis no portal do Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Já temos aí a presença do nosso querido amigo, colega Alexandre Rava, de Campos, também do SENGE. Prazer tê-lo aqui, Alexandre. Obrigado, prazer é nosso. Que se junta a nós. Estamos já na introdução do tema PPCI. Vocês não ficaram satisfeitos com a declaração do comandante dos bombeiros outro dia, na Rádio Gaúcha, foi isso? A questão é a seguinte, o profissional, no fim das contas, é o marisco nessa história. Nós sofremos com a troca de legislação e sofremos principalmente com a falta de regulamentação. Então, o que acontece? Um projeto que praticamente nós adotamos a legislação de São Paulo não veio junto com a regulamentação da lei. Então, o que ocorre? Eu trabalho com extintores de incêndio, com proteção contra incêndio, desde 79. Da legislação, da troca de legislação até agora, nós tivemos praticamente 4 modificações da parte de extintores de incêndio, que dirá do resto. Considerando que o tempo decorrente entre uma entrada do PPCI até sua aprovação hoje está mais de 8 meses, o que acontece? Troca o sistema
troca o parecer, troca a regulamentação, e o profissional não tem uma diretriz de como vai ser analisado pelo pessoal que está analisando. Então, o que acontece? Pelo tempo decorrido, quando chega a ser analisado, já trocou aquela legislação, já trocou a regulamentação, e o profissional tem que fazer um retrabalho. Então, muitas vezes a gente mexe assim, entre os colegas, que nós temos que o principal instrumento que a gente tem que ter é uma bola de cristal para saber o que vai mudar até o momento que aquele projeto vai ser examinado. Tudo porque o profissional, o engenheiro não é valorizado. Na KISS, por exemplo, se tivesse um engenheiro de segurança, vamos dizer assim, responsável pela KISS, tá? Se ele tivesse ido lá autorizado a colocação do audioprotetor, com aqueles sonecs altamente inflamável, né? Ele estaria na cadeia, o engenheiro, e não com esse processo todo brutal que está aí. Porque os bombeiros querem tudo. É o poder, aquela coisa do apoderamento, né, das leis. Mas e aí se cria todo em torno disso aí uma verdadeira indústria. Até pelo contrário, se tivesse seguido a orientação do engenheiro técnico, não teria acontecido o assunto, claro porque o material que foi colocado, que se assemelha ao que são utilizados nos estúdios, ele não tem como função segurar o som, e sim evitar o eco. Tanto é verdade que só no local onde estava instalado o equipamento de som é que tinha esse material que acabou sendo... Não, o Sonex estava em toda a boate. Não. Era um protetor acústico? Não. Olha... Não discute comigo, eu sei o que eu estou falando. Mas o material... Mas tem um programa de debate. Mais um detalhe então tu fala e a gente fica quieto. Não, mas tem mais um detalhe ainda. Um avião... Tu não quer que discuta contigo esse programa de debate? Vou fazer o seguinte, me demito dessa discussão, porque eu conheço... Porque então fala, eu quero entender. Eu estou dizendo que eu achei que era em toda boa. Eu achei, eu não conheço. Não, então o material... Não, é que eu não posso entrar em pormenores de um processo que tramitou lá dentro do Ministério Público. Agora, o material que causou a tragédia, ele foi instalado apenas para evitar o eco e não o isolamento acústico. Isso foi dito para o engenheiro antes, faz dessa maneira. Eles não cumpriram o que o engenheiro que projetou fez, e daí desencadeou a circunstância. Bom, agora, eu achei que toda boate tivesse só. Agora, ao meu entendimento, o problema de PCCI é problema do sujeito que estudou a vida inteira, que se formou engenheiro, porque isso é uma questão eminentemente técnica. Isso não é uma atividade para um policial militar. Então, esse é um... Agora, bombeiro militar, né? Não, tudo bem. Agora, se esses bombeiros militares tiverem formação dentro de um curso de engenharia, aí nós estamos falando a mesma língua. Se for exigência... Me parece que também precisa deixar bem claro aqui que o Corpo de Bombeiros é também um tanto vítima nesse processo. Porque a Lei KISS foi uma legislação que foi cunhada no calor daquela tragédia, né? Precisava, inclusive, ser dada uma resposta à sociedade. E o que aconteceu foi que se trouxe uma legislação como base, que é a legislação mais avançada do país, que é a legislação de São Paulo, mas não na íntegra, como estava falando o colega aqui, o João Daniel. E ocorre que no passado já 3 anos do episódio da KISS, nós não temos essa legislação até hoje completa na sua regulamentação. Então, em São Paulo, só para que você tenha uma ideia, existem em torno de mais de 50 instruções técnicas lá. Aqui são resoluções técnicas, mas o papel é o mesmo. É de regular tecnicamente aquilo que precisa ser projetado de acordo com a legislação. Então, foi colocada a legislação para rodar sem a devida regulamentação. Hoje, nós, passado 3 anos, não temos ainda 10 resoluções técnicas em operação. Só complementando, Alexandre, e tem mais um detalhe, a lei, ela passou a vigorar no momento de sua aprovação, ou seja, 26 de dezembro de 2013. Revogando-se todo o passado. Então, todo o passado foi revogado. A partir de 26 de dezembro de 2013, nós não tínhamos mais nada do passado, tudo valia nova legislação sem regulamentação. Eu te pergunto, o Palácio Piratini tem PPCI? O centro administrativo do Estado tem? Os prédios públicos hoje são talvez aí os que estão mais irregulares. Já não só na questão da proteção contra incêndio, mas também sobre a sua regulamentação em termos da própria prefeitura.
que nos gera, inclusive, um grande problema junto ao Corpo de Bombeiros, porque há toda uma regulamentação específica para adequação de prédios existentes. Existe uma resolução para isso. Só que no preâmbulo dessa legislação diz que se entende como edificação existente aquela que está regularizada no âmbito da prefeitura. Então, nem os prédios públicos hoje não são. Bom, vocês querem ver o que é o absurdo? O estádio do São José, viu, meu caro eterno Procurador-Geral de Justiça? O estádio do São José está jogando com portões fechados, porque não tem PPCI. Os bombeiros foram lá e mandaram botar dentro do campo, nos escanteios, na quina do muro, da tela, extintores de incêndio. A brigada vai lá e diz que é uma arma, o extintor de incêndio. E aí, como é que resolve? Eu só gostaria de perguntar ao nosso querido deputado, amigo, irmão, é exigência para o sujeito ser oficial dos bombeiros ser engenheiro? Não. Nós temos, advogado. Coincidentemente, nós tem que ser advogado. Coincidentemente. Então, com todo o respeito, uma coisa é atacar o incêndio, outra coisa é projetar uma estrutura para que não ocorra, para que haja uma segurança. Mas isso vem da equiparação entre... Não, sim. Claro, todo mundo quer carreira jurídica. Roberto, todo mundo quer entrar na carreira jurídica. Só lhe interrompendo, e aí o que acontece? O bacharel de Direito entra, aí ele vai ver o PPCI, tem o treinamento do Corpo de Bombeiros, não sei se é bom ou se não é, tem o treinamento de X horas, e aí ele vai olhar o PPCI como sendo o quê? Um processo. Então, é uma briga que a gente tem hoje em dia para pegar a vistoria, o proprietário tem que levar uma pasta completa igual a que está arquivada. Então, nós temos projetos que já foram modificados, memoriais, estudos, tem que estar a pasta numerada com aquele número X, e não precisa. Ou vai fazer uma carreira pública de engenheiro para o fim de cumprir essa missão, ou vai contratar no mercado isso? Deixa eu aproveitar para, primeiro, dizer que hoje o presidente do Conselho de Segurança do nosso PPCI é um engenheiro, que é também um membro da Corporação de Bombeiros. Mas é por coincidência, porque ele quis. Não como requisito. Todos são, não. Alguns são, coincidentemente. O presidente do Conselho é engenheiro. E o Major Estevão, se eu não me engano, também é engenheiro. Conhecedor da matéria, é um dos mais, vamos dizer, respeitados, né, técnicos e bombeiros que nós temos no Rio Grande do Sul. O Krukowski também, excelente. O Krukowski é o presidente. Bom, mas de qualquer forma, isso sim é uma das questões que estão fazendo nós pensarmos nesta nova adequação, que deve acontecer, e eu gostaria de dizer isso, no dia 23 próximo, agora na terça-feira, onde o projeto vai entrar na ordem do dia. Então, o que nós estamos imaginando? Que a manutenção da segurança é imprescindível, não se discute isso. A celeridade é necessária. Por quê? Porque nós estamos tendo dificuldade de diferenciarmos os riscos que são distintos. E atravancando a atividade o baixo, o médio e o alto risco. No momento em que nós conseguirmos repartir com a iniciativa privada técnica a condição de fazermos o acompanhamento na emissão de alvarás ou na revisão de alvarás já existentes, a renovação, nós deixamos mais a cargo do órgão de fiscalização fiscalizar. Então nós estaremos levando. Não quer dizer que somente eles poderão fazer isso. Eu acho que com treinamento, com nivelamento de conhecimento no aspecto da fiscalização, os engenheiros, os arquitetos, profissionais da área também poderiam fazer esta parte. Não é onde eu estou querendo chegar. Estou querendo dizer que há uma necessidade de nós fazermos uma adequação nesse sentido. Uma outra questão são os decretos oriundos, das alterações legislativas que aconteceram, ou as resoluções, que nós temos hoje o conhecimento no desenrolar dos procedimentos. Então, aquilo que te cobram hoje para te fazer no teu prédio, na tua edificação, amanhã pode não ser mais o exigido. Então, existem muitos casos de investimentos que foram feitos sem poder fazer investimento. As adequações que foram cobradas, elas já não são mais necessárias. Então, isto gerou, por parte não só dos técnicos, mas da população, dos contribuintes, uma indignação. Olha, estão me cobrando me cobraram aquilo que eu tinha que fazer para poder ter a liberação do alvará,
E hoje já não é mais necessário. E eu tive que fazer um investimento de 150 mil quando eu não tinha 1.000 para investir. Mas se eu não fizesse... Hoje foi passado pelo SEBRAE para nós um estudo demonstrando que o que nós podíamos reduzir desse passivo, que são milhares de alvarás que estão lá nos bombeiros para poder dar seguimento às atividades de microempresas, principalmente micro e pequenas empresas, ou está querendo nascer uma empresa, ou está querendo manter viva uma empresa, manter-se viva gerando emprego. Então, isso é com 20 homens, Paulo, eu vou encerrar, com 20 homens, Sim. 20 homens. Nós conseguiríamos, num pequeno espaço de tempo, nós zerarmos esse passivo. Além, logicamente, de outras adequações. Eu só quero, sem querer fazer brincadeira, que não merece brincadeira, viu, Alfonsinho e Roberto, eu faço uma pergunta para os senhores, falando em botar lenha na fogueira. Quem é que, de sã consciência, dá um PPCI para a Semana Farroupilha como um todo? E para o Expo Inter agora, né? Não, mas Expo Inter não tem. Mas Expo Inter não tem problema. Como é que vai ficar? Expo Inter não tem problema, são todas construções as estruturas já estão lá, né? Eu quero saber o seguinte, barracos, um colado no outro, com fogo dentro permanentemente. Mas nós temos um problema, nós temos um problema que está tramitando na Justiça com relação ao PPC do Expo Inter desde o ano passado. Nós não sabemos nem como é que a Expo Inter acontece esse ano. Não, mas e como é que vocês acham que a Semana Farroupilha acontece? Vocês estão atirando errado, estão atirando numa festa que está organizada, que os prédios têm distância. Mas o evento temporário. A Semana Farroupilha ninguém atira. Mas o evento temporário, ele ainda tem uma tramitação bem mais acelerada. E eu fico preocupado, não é o evento temporário, é aquele camarada que ele construiu uma loja, ele está tentando tirar a carta de habitação, mas vamos lá, é que todo mundo trata nessa história do evento temporário, da boate, eu já estou pensando no quê? No camarada que está... Mas boate não é temporário? Não, boates, diversões públicas. Eu estou tentando ver assim, eu construí uma loja, quanto tempo leva para construir uma loja? Se o camarada é mole, ele vai fazer em 12 meses. Sérgio, me permite. Aí tem a aprovação, tem a vistoria, a loja vai ficar pronta e ele não consegue a vistoria. Tem licenciamento ambiental, tu tem a inscrição municipal, vigilância sanitária, tem a parte pensei, o cálculo feito pelo estudo que a Endeavor apresentou agora nos últimos dias é de que a média no Rio Grande do Sul para a liberação de um alvará PPCI, um APPCI, é de 482 dias. Porto Alegre está só o PPCI. Entre 18 capitais então, a fuga de investimentos é algo impressionante. Pessoas, não, vou para outra cidade, vou para outro estado, porque aqui eu não tenho condições. E isso diminui a arrecadação, Afonso, que diminui as condições de manter o serviço. Entre 18 capitais pesquisadas nesse trabalho que foi feito, capitaneado pelo SEBRAE, esses 18 capitais, Porto Alegre é a de pior realização. Justamente pela PPCI. O tempo hoje para se abrir um empreendimento em Porto Alegre, né? é a mais lenta, é a mais demorada de 18 capitais no país. Porto Alegre. Aquelas duas escolas de samba que tem depois do Beira-Rio, aquilo ali não tem problema, aquilo funciona. São uma coisa horrível aquilo ali e enche de gente no final de semana. Quando deu aquele temporal do início do ano, levantou aquele tapume todo. No outro dia eu passei, os caras estavam batendo com arame aquilo ali e seguiu a festa, né? Então aquilo ali não tem problema. Isso ficou sepultado no passado. Tá bem. Nós vemos já há algum tempo uma desculpa, né, de que essas questões de aparelhamento de pessoal técnico do Corpo de Bombeiros será resolvido na medida em que houver esse desmembramento entre Corpo de Bombeiros e Brigada Militar. Eu gostaria de dizer o seguinte, a legislação que está em vigor hoje, essa chamada Lei KISS, já prevê a realização de convênios. Já prevê. Hoje o Estado poderia sim firmar convênios com entidades de classe para contratar profissionais, para colocar profissionais técnicos, engenheiros, arquitetos nas sessões técnicas. Nós tivemos uma audiência com o secretário Fábio Branco no início do ano, em que nós colocamos essa questão, em que ele trouxe à tona a questão das finanças do Estado. Ora, desculpa, mas a legislação é para ser cumprida por todos. Nós aqui desse lado do balcão e o Estado do outro lado do balcão. Por isso eu de certa forma, também coloco o Corpo de Bombeiros como vítima nesse processo, na medida em que a ele foi dada a incumbência de operacionalizar essa legislação sem a devida possibilidade de se aparelhar. Concordo.
Inclusive, o Corpo de Bombeiros não tem recurso, muito pelo contrário. Corte nas de horas extras, etc. Então, o Corpo de Bombeiros também é vítima nesse processo. Na medida em que ele não tem estrutura para isso, não tem sob o ponto de vista de número de pessoal e tampouco informação técnica. Hoje os nossos trabalhos de engenharia são submetidos à apreciação de militares sem a menor formação técnica. Né? Então, quando eu perguntei lá na Expo Direto, a cidadezinha do interior, não vou dizer o nome, eu sei qual é a cidade, não vou dizer o nome, eu perguntei, mas quem é que dá o licenciamento, o PPCI, quem é que libera os bombeiros? É o soldado que tem um soldado bombeiro lá que libera. Então, quando... Nada contra o soldado. Não, nada contra, mas quando... de qualificação técnica. Quando o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Porto Alegre, né, não recordo o nome dele agora, o tenente coronel, vai a público e coloca que 80% dos PPCIs são reprovados e precisam ser retrabalhados, que dá uma conotação de que o problema está na formação profissional. Olha, Paulo Sérgio e colegas aqui de mesa, em qualquer atividade, engenharia, medicina, jornalismo, qualquer atividade nós temos bons e maus profissionais. Agora, a generalização é sempre muito perigosa. Quando se coloca isso nos meios de comunicação, de que 80% dos PPCs voltam, e aí atribui isso aos profissionais, a gente precisa falar. E por isso que, representando o SENGE, a gente não pode ficar quieto, Paulo Sérgio. Porque ninguém consegue, por mais especialista que seja, nós temos colegas de profissão de 60, 50, 40 anos de experiência. Eles não desaprenderam, Paulo Sérgio. Acontece que quando essas legislações elas estão sucessivamente migrando e o Corpo de Bombeiros faz efeito retroativo a isso e que se tem que atualizar os PPCs que estão tramitando lá no Corpo de Bombeiros, à luz de uma resolução que saiu agora, bom, esse trabalho não vai ter fim. E é isso que acontece hoje. Eu arrisco em dizer que o maior número de documentos que são enviados para poder serem analisados para emissões de alvarás de PPCI, eles não são produzidos por engenheiros e arquitetos. Essa é a questão. Arrisco em dizer por quê. Caminhando pelo interior e falando sobre o tema, eu fiquei impressionado nas minhas audiências, quando eu me deparei com o maior número de contadores do que engenheiros para tratar do tema. Quais são os desvios que realmente acontecem? E eu quero dizer que contadores que são abnegados, querendo ajudar os seus clientes, que são pequenos negócios, microempresários, pequenos... Isso assim, olha, me ajuda também a fazer o meu PPCI. Então, é necessário a sociedade como um todo, ela valorizar aqueles que estudam para ter conhecimento de determinada matéria. Eu quero trazer um assunto... As entidades de classe, que eu estou falando com uma, que é a minha, eu também sou engenheiro, as entidades de classe, elas precisam fazer com que exista por parte das organizações da sociedade, do comércio, da produção rural, da indústria, da prestação de serviço, as universidades, as academias, mais fidelidade à consulta que tem. Mas eu vou dizer assim, para mim um troço claro, é como eu admiti que vocês três com formação, tu fazendo, mas os dois com formação acadêmica dentro da engenharia, veio querer fazer parecer lá no Ministério Público e praticar ato em escritório de advocacia. Não tem fundamento. Como não tem fundamento o sujeito que não tem a formação em engenharia se atreve a fazer isso. Não, e não tem fundamento o sujeito que não tem formação em engenharia, o sujeito passou uma vida inteira focado e investindo para adquirir um determinado conhecimento e para assumir a responsabilidade, como eu te disse, na situação daqui, se tivesse respeitado a posição do engenheiro, não teria acontecido o assunto. Ali já começou, que não existia naquela época, não existia o projeto físico. Mas é que o projeto do engenheiro, ele seguia as normas, estava tudo certinho, tudo... É como um avião que cai, não é uma coisa que derruba, é o extintor que tinha sido usado numa festinha, começa a mexer, fazer achar que duas saídas é uma porta do lado da outra, isso aí são duas saídas. Mas a norma estava errada, de repente nada funcionava, a norma estava errada. A norma dizia duas saídas, uma porta do lado da outra porta. Para mim é uma porta dupla. Agora eu quero puxar um assunto aqui. Só um detalhe, aquela situação daquele prédio que aconteceu no Rio de Janeiro, se o sujeito contrata um remendão para fazer uma reforma, não vai buscar o conhecimento técnico, o cara mexeu numa viga, dentro de um apartamento, caiu o edifício, morreu um monte de gente. É o caso aqui que não era uma marquise, né? Pegou um mestre de obras para fazer. Despencou a gola, quer dizer. Mas quem é que está mexendo ali? Bom, eu quero chamar a atenção agora, nos Jogos Olímpicos, aí a Água Verde,
o táxi que bateu e morreu o treinador alemão, Assalto o à delegação, a morte de um policial que errou o caminho. Olha, os caras estão treinados há 7 anos se preparando para a segurança da Copa. Se é uma pessoa, um visitante, um turista que erra e para numa vila, tudo bem, mas um policial parar numa vila, convenhamos, não estava bem preparado. E agora a câmera que caiu. Essa empresa que faz as projeções em vídeo para o mundo inteiro é uma empresa do COI. Tanto a FIFA como o COI criam um monte de empresinhas na volta para ganhar dinheiro. Isso aí, eu dei uma palestra logo na Copa do Mundo aí sobre isso. O que tem de empresas em torno da FIFA e do COI, sistemistas que pertencem a eles, e essa empresa pertence a eles, né? E, pô, claramente ia desabar aquela câmera. E o PPCI? E caiu e feriu 7 pessoas lá no Rio de Janeiro. E aí, é uma empresa internacional. Não, mas eu e aí, o gosto que disse a imprensa internacional? Agora, Que foi falha do Brasil e não foi. Agora, eu também gostaria de colocar um outro componente. Está falando do seu ponto de vista da formação daqueles que hoje estão analisando os trabalhos de engenharia, mas também uma outra questão em que o Corpo de Bombeiros também é vítima, mas que reflete nos nossos trabalhos, é a questão o efetivo do Corpo de Bombeiros. Eu convidaria o Pampa, debates, os senhores aqui, a fazer uma matéria de manhã cedo, no primeiro grupamento de combate a incêndio, ali da frente do IP. Fila. A partir das 5 da manhã tem fila. Nós não somos melhores que ninguém, mas também eu acho que amanhã não é justo, isso não é humano, que os engenheiros, os arquitetos têm para uma fila às 5 horas da manhã. O Corpo de Bombeiros... Traduz, por favor, eu não estou entendendo. Traduz para mim e para o telespectador. O que é essa fila? Tem um número determinado, de senhas que vão ser 45 fichas durante o dia. Olha, se nós estamos com um passivo violento hoje em Porto Alegre... Não, você está gozando. Não estou, infelizmente é a verdade. Se nós estamos, olha aqui, eu sabia o que era. Se nós estamos com um passivo violento hoje, e Porto Alegre logicamente, porque o volume de trabalho é muito maior, a situação é muito pior. Porque na crise ainda baixou, imagina a situação de... Pelas razões que o Corpo de Bombeiros deve ter, eu não me cabe aqui julgar, porque não está aqui para falar, mas o Corpo de Bombeiros hoje é procedimento distribuir 45 fichas. Não é virtual? Os nossos não tem nada de agendamento. Os nossos profissionais hoje, a partir de 5 horas da manhã já tem profissionais na fila. 7 horas da manhã não tem mais fila, não tem mais ficha. Lá pelas 11... meio-dia no máximo, o atendimento foi encerrado. Só tem esse é o orgasmo do burocrata, é ver a fila, é dizer não. Eu não estou querendo crucificar o Eles se ajoelharam a meus pés. Mas eles também têm problema de efetivo. É real, mas, bom... O mesmo que está no protocolo vai analisar depois. Esta questão é que nós temos que levar em consideração agora numa nova revisão da legislação, onde tem brecha, sim, para poder fazer, né, o compartilhamento. Pode. Por isso, as alterações que estão sendo propostas, elas vão ao encontro daquilo que foi, lá na época, já da revisão, já foi sugerido, né? Que é tu fazer a emissão eletrônica, né? Tu fazer a divisão de riscos, tu fazer para uma e para outra, para alto e médio, tu ter uma possibilidade de fazer isso de uma forma mais online, né? E fazer em tempo real, ou quase real, mas poder fazer isso. E a de risco maior, tu ter um detalhamento maior. Mas o compartilhamento da responsabilidade entre os profissionais, que são técnicos capacitados, e a Corporação de Bombeiros, sem tirar a responsabilidade, Alexandre, sem tirar a respabilidade já deve ter gente vendendo lugar na fila. Né? Tem uma outra situação que é importante também citar. É inimaginável. Aonde isso está? Em pleno século XXI. O que isso está gerando? E o trabalho do SEBRAE, ele aponta exatamente isso que eu vou dizer. O Estado que está precisando arrecadar para manter aquilo que é fundamental, salário em dia, obras, infraestrutura, segurança pública, saúde, etc. e tal, não pode se dar o luxo de, por falta de 20 profissionais a serem contratados por um tempo X, fazer com que esse passivo ele zere esta fila, ela acabe também, logicamente, aplicando outros procedimentos que ainda não foram aplicados. Porque ali tem prédios, Paulo, que estão prontos.
prédios prontos que não podem ser habitados. Não pode ser habitado. Tem prédios que estão por começar a sua estrutura, que contratam ali pedreiros, carpinteiros, etc., mão de obra, que é onde nós temos a maior geração. Qual é o grau de, deputado, qual é o grau de abrangência do Corpo de Bombeiros? Empresas que não estão conseguindo manter sua atividade ou abrir suas portas. Deputado, qual é o grau de abrangência do Corpo de Bombeiros? Eu te pergunto, tu que é um cara viajado aí por conta da tua atividade profissional, trabalhou muito tempo no esporte, como é que funciona a questão de bombeiros no interior dos Estados Unidos, por exemplo? Bombeiro civil. Brigada, né? É a brigada de voluntários que são capacitados e que o Estado dá só a estrutura. Não tem bombeiro militar. Aí eu pergunto... Porque os caras querem ser advogados e militares. Com todo respeito, não estaríamos melhor aproveitando a mão de obra se os colocássemos na segurança e trabalhássemos para copiar experiências que deram certo, o Estado dando toda a estrutura e capacitando a comunidade para esse enfrentamento? Bom, isso é passado. Mas o Estado está dando essa capacidade, está dando esse valor financeiro? Não só as PPCIs, mas incluir uniformes para serventes, auxiliares da construção civil, autônomos e, por que não, equipamentos como capacetes, também serem obrigados para todos os profissionais construtores, sejam salariados ou não. E aí vai aqui o nosso companheiro. O que existe na realidade é a dificuldade técnica em sinalizar a profissão do construtor civil junto ao mar de outros profissionais. O Bernardo Frison, lá de Santa Maria. Ele está fazendo uma crítica generalizada aqui. Ao deputado Frederico Antunes, uma questão aqui colocada lá de Horizontina, o Ivo Costa. O deputado Frederico, isto é coisa de Brasil. Primeiro foi o kit primeiros socorros, depois os extintores, depois o povo gasta para comprar... que deixa de ser obrigatório. Depois deixa de ser obrigatório. Isto é Brasil. Ivo Costa de Horizonte, viu essa? Lembrando aqui, o primeiro kit de socorro, extintores de incêndio. E o Brasil exige uma coisa, depois ela deixa de ser exigência, depois que todo mundo comprou. Convenhamos, né? Me permite, eu acredito que houve, no âmbito da Assembleia Legislativa, deputado, um equívoco crasso. Jamais se pode colocar para rodar uma legislação de tamanha envergadura que precisa todo esse aparato de regulamentação, revogando imediatamente todas as disposições para trás. Isso foi de uma desculpa, eu vou usar uma expressão aqui que é forte, mas foi de uma estupidez atroz. Não se pode fazer uma coisa dessas, porque a partir de 1º de janeiro, aliás, 27 de dezembro, nós ficamos sem nada. Passado não existe. Se o passado, que nós tínhamos algum problema, tínhamos alguma coisa. Nós criamos um hiato, tanto é que início de janeiro de 2014, o Corpo de Bombeiros teve que se debruçar e urgentemente fazer uma instrução normativa. Que saiu em abril. Que foi basicamente para resgatar o passado. Alexandre, eu acho que tu tens razão, mas também é bom que a gente torne, mais uma vez, público que a participação e o assento às entidades foram permitidos e foram ocupados. Eu estava lá. E foi aplaudido. Não porque posso foi dizer por unanimidade. Não, o SENGE, deputado, o SENGE fez uma notificação a todos os deputados. Permita só concluir. Então, na época, ninguém levantava a voz como o amigo engenheiro, com competência e com técnica, está fazendo agora, para dizer que isto seria o que poderia se vislumbrar se não houvesse qualquer tipo de coisa diferente do que estava sendo proposto. Por quê? Porque nós estávamos justamente, todos nós estávamos pressionados pela promoção. Eu concordo, mas era difícil fazer. Mas o SENGE protocolou, então, deputado, em todos os gabinetes. A Assembleia Legislativa, Alexandre, ela tenta fazer, todos os parlamentares, a maioria, eu sou um deles que sou generalista, então eu vou buscar contigo informação, vou buscar com quem conhece, vou buscar informação para me ajudar a ter uma opinião sobre determinados fatos. Quando nós fizemos isto, e convocamos as entidades para ir lá e se apresentarem, fazerem conosco uma revisão, todas as opiniões, elas foram levadas em conta, logicamente que nem todas elas puderam ser expressas vamos dizer assim, escritas, conforme o interesse individual das entidades. Então, tivemos que fazer uma compilação daquilo que foi sugerido. E o último produto, que é aquele que foi, vamos dizer assim, compilado, ele tinha dois caminhos, que era ser, a partir dali, a legislação norteadora. Então, tu tens, na aplicação legislativa, tu tens, a partir da data da sua aplicação e com a necessidade da regulamentação dos artigos que comporão o texto final.
Bom, na regulamentação, aí tu tens que criar, né, um acompanhamento. O que era necessário para criar o acompanhamento? O conselho. O conselho só foi criado. O conselho só foi criado um ano depois do início da cobrança da lei. Aí, nesse aspecto, Alexandre, eu acho que nós tivemos uma falha. Lógico que a falha foi do Executivo. Sim. Por isso eu não estou aqui querendo poupar a Assembleia, porque nós não somos perfeitos, muito pelo contrário. Nós tentamos fazer o melhor possível. Agora, quando não fizemos, nós também temos que olhar para os outros artistas, que são artistas e atores principais para poder colocar em prática uma legislação. Eles também não fizeram isso. Se tivéssemos o Conselho como temos hoje, inclusive nos dando a oportunidade de corrigirmos, né, questões que não estão bem ainda postas, como nós vamos tentar fazer dia 23, nós não teríamos passado pelo que nós passamos. A Unicred sabe que sonhar é importante, mas realizar é ainda mais importante. Por isso, nesta época do ano em que as contas parecem se acumular, conte com a Unicred para ter as melhores soluções de crédito pessoal e empresarial com excelentes condições. Acesse unicred.com.br e saiba mais. Unicred, mais valor para você. E vamos agora à boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O CAU-RS firmou uma parceria para a reprodução de reportagens e conteúdos exclusivos sobre a Bienal de Arquitetura de Veneza. O projeto Vila Flores é o representante gaúcho na mostra Juntos do Pavilhão Brasileiro. Irá abastecer o Conselho com fotos, vídeos e textos da mostra internacional. A primeira matéria sobre este, que é um dos principais eventos da arquitetura mundial, já está no ar. Acompanhe em www.caurs.gov.br. E vamos agora com o Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles e sócio fundador de Instituto Oncológico Kaplan, ao Momento Saúde, aqui no Pampa Debates. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em câncer. Não há semana em que eu não veja um paciente com câncer de pele. Esta quase epidemia no Rio Grande do Sul tem uma razão de ser. A exposição exagerada ao sol, sobretudo sem proteção, é muito perigosa para a pele. Além de envelhecê-la, pode aumentar muito o risco de câncer. E como muitos de nós descendemos de imigrantes europeus, ou seja, temos pele clara e com sinais pigmentados, somos muito mais propensos ao câncer de pele. A melhor estratégia para evitar o câncer de pele é se proteger do sol, usando protetor solar, evitando expor a pele ao sol nos horários de mais risco, ou seja, entre as 10 da manhã e as 5 da tarde. Se você notar um sinal escuro em uma área que antes era de pele normal, ou uma lesão pigmentada que cresceu ou mudou o aspecto, procure logo um dermatologista. Se detectado no início, o câncer de pele é 100% curável. Obrigado, doutor Gilberto. Talvez um dos maiores absurdos que estão fazendo é o abuso da interpretação da lei. Veja só, uma loja de 20 metros quadrados é obrigado a ter um banheiro que atenda a necessidades de cadeirantes, ou seja, um corredor de passagem de 1 metro e alguma coisa para a passagem da cadeira, e um banheiro com aproximadamente 2 metros quadrados. Resultado, acabou exposta a loja. Sinceramente, duvido que seja a lei, mas é o que estão fazendo com os pequenos lojistas. Estão à vergonha, está dizendo o José Moacir Vidal. O Jorge Ademar, está propondo que a verdade das exigências, só vou botar os três aqui, ó, a verdade das exigências do governo, tanto na esfera municipal, estadual e federal, ocorre com a finalidade dos funcionários não esclarecerem, não alertarem o que buscam esses serviços, porque estes mesmos funcionários se fazem passar através de laranjas para fazer o trabalho de consultor técnico para facilitarem o serviço cobrado. Jorge Ademar Kowalski. Tem gente que tem, a mulher tem uma empresa de extintor de incêndio, ou outra lá de liberação de laudos. Bom, Jorge Welser, essa de que a viatura da guarnição da Força Nacional recebia tiros em a comunidade do Rio de Janeiro ocorreu por quê? Por engano ali entrou. É o atestado que os bandidos assumem certos locais, mandando e desmandando. Significa inoperância do ente Estado. Precisa ser reconhecido pelas autoridades essa verdade. Jorge Lisboa e Wells. Eu vou dizer daqui a pouco, vão exigir que a gente ande na rua com capacete, colete à prova de bala. E carro blindado. Nós estamos matando 50 mil na violência urbana todo ano. Quase 60 mil. Quase 60 mil na violência urbana. E eles falaram... Posso fazer um comentário nesse sentido o hoje? Roberto tinha pedido para falar aqui. Só me perdi um minutinho. É um minuto só para comentar sobre isso.
Estava pronto para sair de casa hoje, eu moro de frente de Guatemi. E tive que não sair. A Síria se instalou lá. Teve mais ou menos uns 20 minutos de rajada de balas. Não, tá brincando. Foram aqui, foram mais de 150 tiros. Ali perto do Na Guatemi. frente do Guatemi. Dá para ouvir. Um dos projetis atingiu o Guatemi. Imagina o calibre para atingir na distância. E o que tinha lá? Isso era entre 6 e 7 da manhã. Minha esposa acordou, é foguete, isso não é tiro? Não, tiroteio, uma rajadas seguidas como se a Síria fosse aqui. De fato, os números que nós estamos apresentando são superiores ao de um local em que a guerra está Isso não é guerrilha? declarada. Isso não é guerrilha? Nós estamos vivendo uma guerra. Então, se é guerra, quem combate guerra? Ontem nós estávamos, ontem nós tivemos duas notícias pavorosas. Um porteiro tentando salvar o filho, foi morto no assalto, e depois aquela menina médica voltando da comemoração do Dia dos Pais, no domingo, voltando com a irmã, também de forma covarde. Hoje a questão da droga também. O fato é o seguinte: não é uma responsabilidade desse governo, é uma situação que vem, a gente precisa fazer uma análise séria e descomprometida da questão da política partidária, uma política de Estado. Essa é uma situação que vem se acumulando. Agora, a circunstância é que ninguém mais aguenta, não tem mais como aguentar. Nós estamos vivendo numa situação em que todos nós estamos amedrontados com os nossos filhos, netos, esposas na rua. Quer dizer, é uma situação, saber hoje, é questão de estatística. Não se dão conta do estresse que isso causa, porque passa o dia preocupado com isso, mesmo que tu não é inconsciente aquilo, tu vai... E passa controlando a vida dos teus entes queridos para saber se já chegou. Permanentemente. Olha, é uma situação insustentável. E vou dizer assim, não é problema de prisão, porque nunca se prendeu tanto. Nós temos a terceira massa carcerária do planeta. Mas e aí? Então, prende e solta. Sim, prende e solta, porque tem que botar um sujeito que está pior. E o Estado, pela desestruturação, está formando monstros. Porque o que acontece? Se nós pegarmos o Papa Francisco e colocar junto com aquelas pessoas num lugar onde cabem 4 e estão 60 pessoas, pagando para poder dormir deitados, o que vai acontecer? Essas pessoas são transformadas em monstros e voltam para a rua. Um dia ou outro vão voltar para a rua e para cobrar conta, com uma arma na mão, praticando atrocidades. Olha o que diz o André Reinterholz, lá de Panambi. Um caos. Os bombeiros não são vítimas dessa situação. Vítimas somos nós, empreendedores. Basta contratar um engenheiro habilitado e realizar o PPCI. Que resolve muito menos tempo. São 5 dias, e 5 dias é suficiente para a leitura do projeto e aprovação. Deu problema? Responsabilize-se o engenheiro. Da maneira como está o poder público, considera os engenheiros verdadeiros idiotas. Concordo. Tem toda a razão, André. Paulo Sérgio, um dado porque eu vivi isso essa semana ainda. Vou declinar do nome, mas isso é uma empresa de controle alemão, aqui, Sarandi, Porto Alegre. Controle, como é que é? Não, só vou declinar do nome. O controle dela Ela é uma empresa alemã, é alemã, tá. com unidade em Porto Alegre, que está há 2 anos esperando o seu PPCI sair do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre. Vai embora. Como é que eu explico para um alemão que o processo dele está há 2 anos lá? Enquanto a gente está esperando na porta para arrumar um emprego ali nessa empresa. Não explica. Mas vai ser assaltado. Não. Ainda bem que o Frederico está aqui ouvindo tudo isso. Como é que tu vai dizer para as pessoas que estão na expectativa de arrumar um emprego nessa... Eu ouço diariamente, inclusive o trabalho que a gente está fazendo é para corrigir a legislação. Para desenrolar isso. Nós já conseguimos fazer a aprovação na semana passada na Comissão da Constituição e Justiça, na Comissão da Constitucionalidade, lógico, a legalidade, e agora estamos levando para o dia 23 para buscar, junto com as entidades, junto com essas opiniões, nós fazemos as alterações que são fundamentais, as adequações que são fundamentais, não para a flexibilização da legislação, que fique bem claro isso, mas sim para que ela seja adaptada e ela seja uma lei praticável e no que diz respeito à prática dela, o aspecto segurança seja mantido como prioridade 1, 10. Né? Então, quando se fala assim, vamos alterar a lei, então vamos criar um afrouxamento. Eu não gostei quando eu li num jornal agora essa semana, que nós votamos e apreciamos a constitucionalidade, dizendo o seguinte: pressionados por empresários, a Assembleia busca flexibilizar a legislação. Desculpa, né, o jornalista que escreveu a matéria, né,
nós estamos pressionados pela sociedade. A sociedade quer emprego, a demanda sociedade quer segurança, a sociedade quer racionalidade, ela quer celeridade com segurança. Se tu vai olhar e comparar aquilo que nós estamos falando agora, esse trabalho da Endeavor, outros estados, outros países, de cidadãos semelhantes a nós, eles estão tendo tempo de emissão de alvarás ou de renovação de alvarás em 10 ou 20 vezes menor espaço de tempo do que nós. Eu estou para te dizer assim... E o licenciamento ambiental é a mesma coisa, viu? Se nós estamos falando de um caso, também tem outros que são vamos dizer assim, tranca desenvolvimento. Né? Então, poderia estar na carta do profissional, na conta do profissional, se porventura ele pede um licenciamento, Roberto, pede um licenciamento, aí é dado um licenciamento, pede o alvará, é dado o alvará, e no momento de acontecer ou da fiscalização de não estar compatível com aquilo que ele fez, ele tem que pagar com o seu credenciamento. Tem 4 engenheiros aqui. Quem de vocês iria... Eu desempregado. Não, tudo bem, mas quem de vocês iria botar o lombo na reta, entendeu? Para assinar um PPCI fajuto, assumindo pessoalmente a responsabilidade Não faz, então a questão... Mas não é esse o problema. Não, mas é mais fácil botar num projeto. Mas não chove conhecimento. Um engenheiro de segurança do trabalho que vá trabalhar com proteção contra incêndio, ele não tem a coisa pronta, não sai pronto, ele tem um tempo de maturação. Não, mas então, não é esse o questionamento. Larga na mão dos engenheiros, tem engenheiro para todo mundo. Não é esse o questionamento. O sujeito que precisa de um PCCI... Ele apresenta aqui o empreendimento dele, o projeto, com o laudo do engenheiro por ele contratado, que tem a responsabilidade civil e penal pelo projeto. Não é? Que é o responsável técnico. E estamos conversados. O máximo que pode acontecer é ter um setor público para fiscalizar, para saber se o engenheiro está fiscalizando ou não a obra, se a coisa está andando. Aqui o Luiz César fiscaliza as calçadas que estão aí quebrando perna de pessoas, então as calçadas... Com todo respeito a esse caríssimo policial militar lá nessa cidade, que eu sei qual é, que eu não vou dizer, e que deu PCCI para esse evento, entendeu? Se ele é um engenheiro, bom, sorte nossa. Mas se ele não é engenheiro, eu estou na seguinte circunstância. Qual é o laudo preferível aí para o telespectador? Do soldado da brigada esse que tem a experiência prática, mas não tem o conhecimento técnico, ou de um sujeito que passou uma vida inteira estudando para isso? Então parece óbvio. Olha aqui, Alfonsinho, tu está muito quieto, mas eu quero te largar essa aqui. Luiz Freitas perguntando que tipo de cidadão deve ser assassinado por aqui para nós solicitarmos a Força Nacional de Segurança. Ou seja, aquele que vai colocar a ordem e não coloca, socorro, nos ajudem. Mas eu não sei essas alturas, Paulo. A gente fica esperando. A Força Nacional de Segurança tem essa condição hoje para. Mas a Força Nacional de Segurança é de policiais. Ela não é da Marinha, não é do Exército, não é da Aeronáutica. A Força Nacional. Ela está no Rio Grande do Norte, está no Rio de Janeiro. Onde precisa. Pois é, mas eu acho que tem para o Brasil inteiro. Nós temos 100 e tantos policiais nossos aqui. Pois é. Sim, então, vou vir de outros estados. Nossos aqui. E é tempo limitado. O problema é maior, muito maior. Quer dizer, nós estamos achando normal. Todo mundo não, a expectativa da Olimpíada era tão ruim em relação a já estamos achando bom só o que está acontecendo. Já teve todos esses assaltos, mortes do técnico em táxi, todas essas coisas, já estamos achando bom isso, né? Já achando normal. Como é que está. Mas, Ricardo, o normal hoje um menino de 8 anos jogar bola dentro da sala de um apartamento. Então não tem. Entendeu? Porque na rua, na frente de casa, como todos nós fizemos, eles não podem fazer. Pelo que venho acompanhando da separação do Corpo de Bombeiros, vejo que eles estão mais interessados em conseguir vantagens do que solucionar os problemas que se apresentam. O Jorge Ademar Kowalski, de Gravataí. Está vindo de todos os pontos do Rio Grande do Sul, não é, né? Esses e-mails. Eu vou fazer uma afirmação aqui, pode ser até impactante, né? Mas apesar da Lei Kiss, apesar de todas as lições que nós, pelo menos, deveríamos ter aprendido com relação ao episódio de Santa Maria, eu não me surpreenderia que nós pudéssemos ser impactados de novo por um outro episódio dessa ordem no estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a legislação de proteção contra incêndio que foi colocada não conseguiu rodar até hoje, plenamente.
Então, nós continuamos tendo os nossos prédios, as nossas indústrias, os nossos edifícios residenciais, comerciais, seja o que for, com o mesmo nível de segurança contra incêndio, que é ainda muito insuficiente, deputado. Muito insuficiente. Ivanor de Estância Velha, Paulo Sérgio, estive numa Secretaria de Estado, tinha um extintor no chão do corredor. O Ivanor de Estância Velha está dizendo aqui, só tem uma salvação, privatização. Não sei se é privatização, mas a questão é que também passa pela falta de cultura, de prevenção que nós temos, nós brasileiros, né? De resto, eu diria até o latino-americano. Eu gosto muito de fazer um comparativo com outros povos, né? Onde eles estão sujeitos a terremoto, maremoto, esses fenômenos naturais, a própria situação onde eles vivem faz com que eles sejam mais previdentes. Nós aqui, de certa forma, estamos livres desses fenômenos naturais e trouxe para nós uma bagagem de comodismo. E para isso nós não somos preparados para situações de emergência. Não somos. Vamos ao ponto final, com FCDL, SPC, GIMO e FACINEP. Ponto final. Oferecimento Produtos GIMO, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Obrigada, Civil. Vamos ao ponto final. Doutor Alexandre Rava de Campos, do SENGE, seu ponto final. Bom, eu faço um apelo ao governo do Estado, eu sei a situação financeira do Estado, eu sei que tudo como hoje se põe a nós aí a questão, sobretudo a questão financeira do Estado. Mas nós não podemos, eu vou usar uma expressão aqui que pode ser até jocosa, mas nós não podemos brincar com a vida das pessoas. Não podemos brincar com a vida das pessoas. As pessoas, quando vão para um evento, elas têm que saber que lá elas têm segurança. Hoje eu arriscaria dizer assim, olha, não coloquem os filhos de vocês nas baladas. Porque pode acontecer uma segunda aqui, sim. Nas noites, Pode acontecer. Não mudou muita coisa. Infelizmente não mudou muita coisa. De uísque a gogô naquele bunker. Olha o que a gente corria risco, né? O que a gente corria risco, né? Era um bunker. Coraçado, Nós, como todo jovem não enxerga isso. Não, claro que não. Eles continuam e vão ficar bravos se nós proibirmos de irem para a balada. Agora que nós corremos esse risco, como aconteceu em 2013. No início de 2014, eu fui entrevistado por uma publicação setorial da nossa área sobre o episódio da Kiss. E eu disse para o repórter que me entrevistava o seguinte, eu não me surpreendo. Como não me surpreendia com aquela inquérito policial que indiciou em torno de 80 partes. Eu disse, aí é pouco. Porque a proteção contra incêndio hoje no Brasil é tratada de uma maneira que nos coloca mais ou menos um meio século de retrocesso em relação aos grandes centros como os Estados Unidos e a Europa. Engenheiro João Daniel Xavier Nunes, seu ponto final. Primeiro, a conscientização do cidadão. Ele tem que cobrar também, não pode ficar só na base do Estado. Se ele vai num estabelecimento, ele tem que verificar se o estabelecimento também está em condições. Porque o que se vê é o empresário, ele larga o produto, larga aquele seu negócio e muitas vezes ele quer que alguém assine, que tenha uma responsabilidade técnica. No dia seguinte da vistoria do bombeiro, os extintores são recolhidos, são materiais colocados na frente. Isso aí tudo, vai acontecer alguma coisa, vai ser responsabilizado quem? O projetista ou aquele que se responsabilizou no dia da carta de habitação, esquecendo que depois a proteção contra incêndio não pode falhar um segundo, porque pode passar o ano inteiro sem necessitar da proteção contra incêndio. Agora, se precisar num segundo, ela tem que funcionar, ela não pode ser deixada para depois. E esse consentimento, esse consenso tem que vir de todos. Não é só chegar a dizer... De qualquer atividade? De qualquer atividade, mas nós tratamos com a vida humana. Nós tratamos com a proteção da vida humana. Isso é no carro, é no trânsito, é na convivência, na tua casa, em qualquer lugar. Deputado Frederico Antunes, seu ponto final. Ou seja, acho que é importante o nosso debate, porque a gente começa a se dar conta que há uma falha humana nas questões mais importantes para as nossas manutenções de vida, né? Então, às vezes, a própria imprensa ela acaba, né, criando, né, uma necessidade de acelerarmos atitudes para respondermos à falha humana.
E aí todos nós buscamos nos envolver rapidamente, né, urgentemente, para dar essa resposta. Muitas destas vezes nós não conseguimos fazer isto de forma adequada, de forma que realmente a resposta ela seja a resposta necessária para evitar que coisas que aconteceram voltem a acontecer. Então essa urgência urgentíssima, ela muitas vezes prejudica o resultado desejado. Ricardo Alfonsin, presidente do IEJUR, mas eu acho que isso que nós estamos falando tudo aqui, essa questão dessa burocracia, desses entraves todos que estão criados, faz parte dessa nossa corrupção endêmica que está no país. Tudo ajuda, né, a esses que têm esse poder da caneta, mínimo que seja, que usem isso em favor da corrupção. Nós somos essa endemia terrível que nós estamos levando o país a essa situação. É por causa dessas coisas. Quer dizer, nós cada vez nos aplicam mais essa necessidade dessa burocracia, dessa exigência de coisas absurdas para que alguém esteja levando vantagem nisso. Infelizmente, isso faz parte desse processo que o Brasil foi tomado conta e que não sei quando é que nós vamos liberar. Tinha esperança hoje que a nossa presidenta, que estava ameaçando entregar uma carta e prorrogava a cada dia, renunciasse para deixar de se livrar, começar a se livrar disso. Não, mas ela veio com a carta trazendo acusações de golpe, a mesma coisa de sempre. Então, lastimavelmente, isso faz parte desse processo. Ela podia ser engrandecida ainda, vai ser humilhada. Infelizmente. Eu achei que ela ia ter essa grandeza, ao menos neste último momento aí. Doutor Roberto Bandeira Pereira. Eu quero cumprimentar o governo do Estado pela medida na segurança ao decidir nomeação de servidores no IGP. De fato, isso é uma medida muito importante, ela representa a reposição de força de trabalho que naturalmente pelas aposentadorias saíram dos quadros. Mas ao mesmo tempo queria fazer um apelo público que tenhamos condições em nível de sociedade, incluindo evidentemente decisões de governo, que se possa fazer uma reação da sociedade contra essa criminalidade. É insuportável. Aqui falo como promotor, mas não só como promotor, como pai que está vivendo e convivendo com uma situação. Nós estamos efetivamente vivendo num ambiente de guerra. E isso que tu hoje referiu, que aconteceu pela manhã nas proximidades do Iguatemi, é um ambiente de guerra. Inacreditável. De guerra. Imagina o sujeito que vai passando pelo... Tu tivesse que interromper a tua saída, mas o sujeito que vai passando pelo meio ali, ele pode ser atingido certamente por uma bala. E não é mais algo assim etéreo, não. É uma possibilidade real com que a gente tem que se contar. Os seguros, hoje, as companhias de seguros estão elevando os valores no Rio Grande do Sul por conta disso. A estrutura da bandidagem é infinitamente... É empresarial e eficiente. A estrutura da polícia. É empresarial e eficiente. O armamento pesado e com capacitação. Olha aqui o Noel Soares aqui. Por que essas tomadas atuais únicas no mundo? Essa sensação. Não, chegaram os caras... O pessoal veio agora para a Vila Olímpica, eles não entendiam aquele negócio. Sai pelo mundo, tem que ir comprando o adaptador. Tem que pegar a fotografia de quem botou dinheiro no bolso com essa aprovação. Esse é o Brasil. Agora eu quero dizer, para não dizer não dizer que eu critico tantos bombeiros, até porque tenho admiração, especialmente pelo Coronel Cruz. Eu acho que, claro que todo mundo gosta de poder, a corporação quer poder. Né? Quanto mais poder, melhor. Mais forte se sente o homem. É assim, a vida é assim. Agora, a lei da BOAT que jogou no colo dos bombeiros, tudo isso aí, eu acho que a lei foi extremamente irresponsável. Porque os bombeiros não têm condição de atender essa demanda. E é irresponsável com quem está procurando emprego, né? Com quem está gerando emprego, quem procura emprego. Está provado aqui quantas empresas estão paralisadas aí porque não tem PPCI. Então a culpa é da lei, não é essencialmente dos bombeiros, que ganharam mais poder ainda com a lei. Lamentavelmente. Mas não vamos esquecer da prefeitura que abriu mão do convênio, que poderia ter estado com os bombeiros e que funcionava, que a prefeitura verificava as escadas e o corpo de bombeiro verificava a proteção. A prefeitura largou. Obrigado, doutor Alexandre Rava de Campos, doutor João Daniel Xavier Nunes, doutor Frederico Antunes, Roberto Bandeira Pereira e... Ele estava discriminando. Fez o ponto final. Ele não está prestando atenção. Depois a gente faz pergunta e não sabe responder. 18 horas e 53 minutos. Agora é hora de encerrar o Pampa Debates. Obrigado. Retornaremos amanhã.
Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.